tiver alguma dúvida, fica como referência, mas eu também já preparei algumas coisas de referência. Então, Tá a gravando gente no já próprio Teams? estou gravando no próprio Teams. Ah, não, beleza. Beleza. E qual o objetivo, então, aqui hoje? Né? É mostrar um pouco dessa... Eu acho que a gente vai ter que conversar muito ainda, mas o objetivo é mostrar para vocês as linhas gerais de como eu crio esses documentos, que eu estou chamando de documentação incrível, o que eu realmente acho incrível. E aí eu criei esse site em específico para registrar as coisas que a gente tem feito lá na diretoria de desburocratização. Então, antes de passar as ferramentas, vou só mostrar assim, um overview do que é, né? Isso é um site e ele é feito todo com arquivos de texto, tá? Eu não escrevo nada de HTML, eu não faço nada de JavaScript, nada assim como programador, de fato. Eu só tenho um arquivo que é Markdown, não sei se vocês conhecem a linguagem, eu vou passar aqui algumas coisinhas, se vocês já conhecerem, a gente pula. Eu Eu não escrevo conheço, não. arquivo, beleza, a gente passa, você vai ver que é bem mais tranquilo, por exemplo, que decorar aquela barra inicial ali do Word para fazer todas as configurações que o Word te dá, né? A título de exemplo. Então, assim, eu escrevo arquivos de texto e ele me gera toda essa documentação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma opção na minha Navibar que me dá todas as atas de reunião que a gente faz. E aí eu criei um modelinho ali de ata de reunião, que ele me dá o título, põe a data, uma pauta, os participantes, quais assuntos que a gente tratou e por aí vai. Então eu já deixo aqui do lado, vou fazendo a reunião, vou anotando, na hora que a reunião acaba, eu simplesmente mando isso lá para o GitHub e ele faz essa mágica toda aqui, sabe? Eu registrei, por exemplo, aqui tem uma abinha de blog, onde eu crio alguns tutoriais quando eu quero mandar alguma coisa ali para a equipe, né? Como eu fiz alguma coisa. Estou alimentando, estou escrevendo ainda, então tem muito pouca coisa aqui. Mas acabei de criar um agora, que eu chamei de documentações incríveis. O texto não está muito bom, não está muito detalhado, mas só para mostrar para vocês os potenciais, né? Então, estou escrevendo ali normal, estou colocando bloco de código, né, para mostrar algumas coisas para vocês, a sintaxe Markdown, enfim, que eu vou te mostrar aí, ó. E como gerar o site todo, tá? Então, é basicamente isso que a junção de uma ferramenta de geração de site estático, que é uma ferramenta em Python, com o Markdown me dá. Uma outra opção que eu também acho muito interessante é apresentações que eu faço também usando só Markdown. E aí ela me gera uma coisa bonitinha assim, sabe? Um documento onde eu posso passar. Isso tudo também foi feito só no arquivo de texto, sabe? Eu consigo colocar link, eu consigo colocar imagem, eu consigo fazer um monte de coisa. Se eu apertar ESC aqui, ele te mostra todos os slides e por aí vai. Então, essa é uma possibilidade também. E para finalizar, a gente tem o nosso repositório, né? O objetivo final desse encontro aqui, que está lá nas que a gente chamou de automatizações. A gente pode mudar esse nome depois, viu, pessoal? Eu não sei se esse é o melhor nome, não. Você vê que é uma estrutura muito parecida do nosso handbook ali, e aonde a gente vai recheando. Então, já tem uma aba que a gente está chamando de caixa de ferramenta, onde nós vamos colocar, cada robozinho vai ter a sua página, né? O André já até melhorou algumas coisas aqui a partir do primeiro esqueleto que eu montei. Então, nessa página vai ter o responsável, a data do treinamento, o lugar, né? Vai ter o vídeo que foi gravado, e aí eu peguei o exemplo que a própria Isa já me mandou. A gente vai resolver a questão do link para ele estar disponível para qualquer pessoa, né? Que hoje só quem tem acesso lá na pasta do SharePoint. A gente vai colocar aqui o código-fonte do robô, então ele vai conseguir copiar e colar. Deixa eu abrir um bloco de texto aqui. Então, ele vai conseguir copiar e colar, né? Naquela lógica nossa
de facilitar a vida de quem está usando os nossos robozinhos. E aí a gente pode colocar essas caixas coloridinhas, enfim. O tema da documentação, ele dá uma infinidade de possibilidades aqui para a gente fazer, só fazendo configurações nele, não mexendo com o desenvolvimento. Tá? Alguma dúvida? Posso pular assim para um mão na massa já? Não, tá muito legal. Só dar os parabéns aí. Ficou muito bacana, gostei bem. Ah, tá. Gabriel, só para entender Valeu. uma coisa, as suas ideias, assim, bons, era mais de usar internamente ou para essa página externa? Que aí, a opinião, acho que para questões externas é muito bom, para ficar mais fácil das pessoas verem. Mas para questões internas, eu não sei lá, usar o Markdown, eu tenho um pouco de preguiça, de falar a verdade, para questões internas, sabe? Para, tipo, prefiro abrir uma OneNote e registrar as atas de reunião, por exemplo. Agora, para questões externas, que vai igual isso das automatizações, eu acho que tá ficando super legal. É É, só para entender sua ideia mesmo, sabe? eu concordo com a Isa, assim, mas o meu entendimento era que é só externo mesmo. Não tô... Eu uso interno porque eu já me adaptei bastante à ferramenta, mas eu acho que internamente a gente tem que usar o que cada um se sente mais confortável. Então, por exemplo, eu fiz a conversa com o Lucas e ele falou que gosta muito do Obsidian para criar as notas dele. Então, assim, eu acho que internamente não é o meu objetivo aqui. Eu uso porque eu gosto, né? Eu vejo que para mim fica mais fácil porque eu me habituei. Agora, a ideia é fazer mesmo externo, porque a gente consegue, de uma maneira muito simples, criar um documento online sem precisar de Prodem, sem precisar de contratar nada. E uma coisa que, na minha opinião, é bem bonitinha assim mesmo, né? Então, Uhum. Não, ficou super legal. legal. Aí é o seguinte, eu vou mostrar uma série de ferramentas. Só uma dúvida, esse link ele fica aberto ou você tem um login e senha para entrar? Não, ele fica aberto. Tá. Aí a gente tem sempre que ter cuidado, por isso que a gente estava discutindo ali no WhatsApp mais cedo, que dependendo da coisa que a gente for colocar, a gente não vai poder colocar, né, o documento Cadu ali, por exemplo, porque tem informação sensível. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado, porque a regra aqui é estar aberto para todo mundo, beleza? Tá. Tem Vocês, como a gente colocar uma senha, por exemplo? não. Entendi. Para fechar ele, a gente tem que. Não é uma resposta muito seca, viu, Iara? Uhum. Mas eu vou te mostrar aqui. Vocês já estão habituados com o GitHub, gente? Eu não. Muito pouco, Beleza. assim. Já mexi quase nada. Não, não, sem problema. Só porque se eu estiver falando coisa repetida, vocês podem me cortar. Mas respondendo sua pergunta, Ian, o GitHub ele é dividido entre organizações e repositórios. Uma organização é uma soma de repositórios, né? E o repositório é como se fosse uma pasta dentro do seu computador. Dentro daquela pasta vai ter uma série de arquivos, né? Então, por exemplo, eu criei a organização LabMG. E aqui dentro a gente já tem 6 repositórios, dentre eles o repositório de automatizações. Então é a mesmíssima coisa se tivesse uma pastinha dentro do seu computador que chama LabMG e dentro dessa pastinha tivesse outras pastas chamadas Handbook, automatização, mapa e por aí vai. Os repositórios eles podem ser públicos ou privados. Quando eu deixo ele privado, Ian, aí não. Aí só quem está dentro da organização que vai conseguir visualizar. Na versão gratuita do GitHub, a gente só consegue gerar essa página em um link na internet se o repositório tiver público. Se o nosso repositório tiver privado, a página não é publicada. Aí, Entendi. para que isso acontecesse, a gente deveria pagar o plano lá do GitHub, que não é o caso. Né? Então, por isso que eu falo que, por default, o Uhum. repositório está público e a página também vai estar pública. Para mim, gente, é muito fácil trabalhar com esses conceitos, porque eu já venho fazendo isso há um bom tempo. Eu digo assim, o que deixa aberto, o que deixa fechado, sabe? Eu já consigo rapidamente fazer essa análise. Se algum dia vocês colocarem alguma coisa que não pode, né, que tem dado sensível, é possível tirar. Dá um trabalhinho, eu já precisei, né? E vocês podem ter certeza que uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, quando acontecer, vocês me acionam o André,
e a gente resolve. Eu não tenho muita clareza, assim, assim, em termos do que seria dado sensível, sabe? Pra gente poder colocar, assim, nos Ó, robôs. Que a gente está entrando nos sistemas do Estado, não sei se dado isso seria um problema sensível, ou não. não, para esses que a gente tem feito agora, não é um problema, né? Vou dar um exemplo do robô que a gente está fazendo lá com o pessoal do RH. Na hora de logar no CISAP, a gente colocou enviar teclas o login do usuário. Quando a gente dá o Ctrl+C no código, esse login ia estar misturado ali naquele emaranhado de texto, né? Isso é um dado sensível. Isso a gente deveria evitar, tá? Aí o que eu e a Isa fizemos? A gente colocou esse valor do login lá nas Como variáveis de variáveis, né? entrada. Porque aí, quando a gente rodar o código dá um erro e fala, olha, não vi essa variável de entrada. Isso é um dado sensível, né? Login não é tão sensível porque a pessoa ainda precisaria da senha, mas mesmo assim não é bom a gente divulgar. Então, login, senha, toda vez que a gente tiver uma informação de MASP, de CPF, o MASP nem tem tanta coisa assim, porque a gente divulga ele, por exemplo, lá no portal do servidor para falar a remuneração da pessoa, né? É um dado público. Mas o CPF, o nome completo, então essas coisas é bom a gente evitar. O site, acho que essas ideias que a Isa está colocando aqui no chat, eu acho que é uma boa. Dá para colocar tudo isso como variável. Os sites, os Isso. sistemas. O site, tudo que a gente puder colocar lá em variável, ajuda no sentido de evitar divulgar informação sensível e também ajuda na hora da gente fazer a adaptação do robozinho, né? Melhor mudar ali na variável do que mudar de fato no código. Então, isso vai resolver dois problemas ali para a gente, tá? Então, assim, a página aqui do GitHub, ela é basicamente essa ideia de pastas e arquivos, e só que em vez de estar no seu computador, ele está online. E você consegue fazer essa sincronização, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando o repositório está privado, a gente vê um cadeadozinho do lado do... Eu não sei se eu tenho alguma coisa privada aqui, deixa eu pegar o meu. Então, eu vou entrar agora na minha organização. E aí, aqui, ó, eu tenho um repositório que está privado. Então, quando ele está privado, ele aparece assim, só quem está dentro da organização vai conseguir ver ele. Beleza? Gabriel, tem uma dúvida aqui, aí pensando. Eu estou pensando nessa questão das pessoas verem ser público, porque público é realmente qualquer pessoa que vai ver, né? Se as pessoas que forem inseridas lá no Teams forem inseridas também na organização, isso faz com que possa ser privado o repositório? Ou dá muito trabalho, sabe? Tipo, tem limite de pessoas e tal. Eu nunca testei muita gente e eu não sei se tem alguma limitação no plano gratuito. Eu acredito que não. Eu vou pela versão de... Eu vejo dois problemas nisso. Dá muito trabalho e as pessoas, em geral, não vão querer usar mais uma ferramenta para ter acesso a isso. Então, e assim, por default, eu não vejo problema nenhum de ser um link aberto. Pelo contrário, né? A nossa ideia é ter, de fato, um portal com esse cardápio, portfólio, caixa de ferramentas, sei lá o nome que a gente vai dar, sabe? Então, assim, como um defensor de governo aberto, eu acho que isso deveria ficar, por padrão, aberto. Tá? Vamos por mão na massa aqui. Eu não sei se vocês têm conta no GitHub. Se vocês, a Isa, como já mexe, deve ter. Se você não tiver, Ian, depois você cria Vou para a fazer uma gente aqui. e eu vou vincular isso. Eu vinculo vocês dentro dessa organização, né? Então, eu vou colocar vocês aqui dentro. Mas vamos falar agora de Markdown e os pré-requisitos que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa da conta do GitHub. Você pode fazer outra hora. A gente, como eu disse, a gente vai ter essas conversas
bastante daqui para frente. A gente precisa de um editor de texto, que eu uso o VS Code, mas vocês podem usar qualquer um deles, né? Tem Sublime, tem um monte de opção. Isso, se você quiser editar na sua máquina, a gente tem uma opção de usar um editor de texto, que é o VS Code do próprio GitHub. Então, quando você está na página aqui do GitHub, se você aperta o ponto, só apertar o pontinho, ele já vai abrir essa estrutura ali do repositório no navegador, e você vai conseguir fazer a edição de todos os seus arquivos, porque você consegue mexer nos arquivos aqui, né? Então, assim, se você não quiser instalar na sua máquina, você pode fazer online. Online. A grande diferença de fazer online é que você não vai conseguir ver, antes de publicar, o resultado do trabalho final. Então, na sua máquina, você consegue fazer, ligar um servidor, e aí você vê o trabalho bonitinho, ler, corrigir erros de português, esse tipo de coisa, e depois publica. Mas é uma opção. Uhum. Se você for fazer local, você precisa do Git e do Python, porque o Python é o gerador de site estático, é construído nele. E tem alguns comandos aqui de terminal e de Git que eu vou mostrar para vocês à medida que eu for fazendo as coisas assim. Esses comandos de terminal eu nem vou mostrar, porque eu acho que é muita informação para uma hora só de conversa. Eu vou fazer tudo usando a interface aqui. Beleza. Vamos falar de Markdown. Para escrever Markdown, a gente precisa, basicamente, decorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeitos e 10 opções de Markdown. Eu vou copiar todas elas. Em vez de fazer localmente no meu computador, eu já quero mostrar para vocês que o GitHub ele aceita Markdown toda hora. Então, se você tiver no nosso repositório aqui do GitHub e for abrir um issue, né? Que é uma pergunta, uma questão, relatar um erro. Você vê que eu e o André já estamos alimentando aqui com bastante opção dessa. Essas caixinhas aqui de comentários, elas fazem a leitura de Markdown. Então, vou colocar no título aqui, né? Mostrando Markdown para Isa. A gente tem essa ideia de escrever cabeçalhos com um hashtag, e aqui vai ser um cabeçalho com a estrutura 1, e ele vai de 1 até o 6. Então, se eu copiar 6 vezes aqui, 1, 2, já até publicou. Viu que na hora que eu salvei sem querer aqui, ele já está considerando, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou escrever aqui. Esse é o cabeçalho 2, esse é o cabeçalho 3. Basta eu colocar... O 2 são dois hashtags, o 3 são 3, o 4 são 4, o 5 são 5 e o 6 são 6. Então, essa estrutura te dá cabeçalhos, né? Que ele vai do maior para o menor. Aonde que a gente vê isso aqui na página? Aqui. Então, aqui é um cabeçalho 1, aqui é um cabeçalho 2. Eu estou usando o 1 e o 2 aqui, a gente pode usar até o 6. Se a gente inspecionar, essa que é a beleza da coisa, né? Se a gente inspecionar a página, o que o gerador de site estático faz? Ele converte essa notação de Markdown em uma tag HTML H1, que vai de H1 até o H6, tá? Eu não preciso me preocupar com isso, eu basta escrever o Markdown que ele vai fazer tudo para mim. Mas como a gente está mostrando, talvez é interessante saber como é que as coisas funcionam ali por trás do capô. Então, uma outra coisa interessante do cabeçalho é que ele cria aqui essa parte do link onde a gente pode mandar para uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem uma página grande ali do robô, você já manda para ela só como ela configura o robô dela, você clica aqui no cabeçalho, copia o link e manda isso tudo. Depois do cabeçalho, a gente tem o texto em negrito, que é feito colocando 2 aspas. Eu até dei um exemplo para a Cora ontem. O WhatsApp tem uma coisa muito parecida com isso, só que o negrito do WhatsApp é só um asterisco
E o itálico do WhatsApp é um underline, né? No nosso caso aqui, o itálico é um asterisco só. Eu não uso o itálico porque eu não gosto, eu acho que ele não diferencia muito, eu gosto sempre de usar o negrito, mas como é uma opção de cada um, tá? Então você vê que aqui ele transformou o texto em negrito e aqui ele transformou o texto em itálico. Para fazer citação, a gente usa essa sintaxe do sinal de maior, né? Então, a Isa falou, 2 pontos, blá, 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 blá. Aí ele vai fazer uma caixinha bonitinha ali, né? De citação. Para fazer listas ordenadas, a gente usa essa sintaxe de 1 ponto. E você vê que o próprio editor aqui do GitHub já facilita isso para mim, né? Então, eu pus o 1, a hora que eu dei o Enter, ele já criou o 2. Isso me dá uma visualização parecida com essa. Sempre pensando o que vai ficar ali no site estático, né? E a lista desordenada, que é a que eu gosto mais, eu acho mais simples, ela... E tem o GitHub também me ajuda aqui, né? E tem 2. E ela é desordenada porque ela tem só uma bolinha. Então, eu uso isso bastante aqui, se a gente for... Não, tranquilo, deu para pegar. Deu para pegar? Beleza. Tem essa parte de comentário de bloco para código, né? Então, func, def... Eu acho que a gente não vai usar muito isso aqui. Eu escrevo alguns tutoriais de programação, isso acaba sendo interessante, mas não vai ser muito o nosso caso. Eu estou usando isso aqui nessa parte do robozinho, do copiar e colar. Então, quando a gente vem aqui, ó, essa parte toda em cinza, eu boto aspas de um lado, aspas do outro, copio o código ali no meio e ele gera isso para a gente. E 2 que a gente usa bastante são os links. E aí, como é que você fez ele para diminuir assim, o código? Só de você colocar a função ali do código em linha, ele já minimiza? Isso, esse aí. Não, isso é uma configuraçãozinha do tema que a gente está usando, que chama Material, que é um tema para o Markdown. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz aquilo lá. E aí, como é que eu chego, né? Eu estou aqui nessa página, já mostrando isso para vocês. Eu estou aqui na página do robô. Como é que eu chego nessa página lá no repositório, né? Qual que é esse arquivo? Ele trabalha com essa ideia de pasta e de arquivo mesmo. Então, esse documento ele vai estar dentro da pasta caixa de ferramentas e o nome do arquivo vai ser consultas, situação de fornecedores. Então, aqui estou dentro do repositório, a raiz daquele documento está dentro de docs, então ele vai estar dentro de caixa de ferramentas, consulta de situação do fornecedor. Esse é o arquivo que gerou aquela página. Eu vou nele cru aqui, né, para te mostrar, Ian. E aí o que gerou aquele collapsible é essa configuração aqui do material. Eu vou mostrar para vocês o link. Eu já estou bem habituado, assim, umas 2, 3 leituras que vocês fizerem, começar a procurar, você vai ver que a documentação é bem fácil de achar as coisas. Mas, basicamente, cara, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Eu vejo uma coisa num lugar, eu vou lá e vejo como é que ele faz. Eu pego a ideia. E o código está num arquivo TXT aqui dentro do repositório. Até discuti isso com o André, isso não estava funcionando, porque o caminho para esse arquivo estava errado. Então, já corrigimos. Então, para não ficar muito grande dentro desse arquivo, a gente botou num arquivo à parte. Que está aqui, ó, que é uma coisa interessante, né? Mais uma vez, governo aberto. Tudo que a gente está fazendo, esses robozinhos, estão nesses arquivos aqui. Então, consulta
dos fornecedores são esses arquivos. Não sei porque o André dividiu, depois eu pergunto para ele. Acho que são arquivos diferentes ali, né? Não sei porque que ele colocou no CSV. Acho que Mas a é só o estrutura da código do tabela. robô ou é a tabela? É isso que eu ia chutar, que é a tabela. A tabela, é isso mesmo que ele fez. A tabela é o XLS. XLS é um arquivo binário, gente, então ele não abre aqui, sabe? Por isso que a gente gosta de arquivo de texto, porque o arquivo de texto, ele abre aqui, tá? E aqui é o código do robô de fato. Então, acho que o André organizou isso exatamente para ter essa junção ali das coisas. Beleza? Agora, essas tabelas, eu acho que são mais problemáticas de dar acesso. Esses arquivos, que costuma ter... Eu não sei essa daí específica, né? Mas se tiver, por exemplo, MASP da pessoa, número de missão, evolução, data, não sei. Acho que são mais Aí não delicados. pode. A Por gente isso tem que que a tomar gente tem que cuidado. tomar esse cuidado. Aí o que eu sugiro, né? A gente criar só a estrutura da tabela e botar Deixar ela em branco. informações fakes ou deixar ela em branco. E aí a gente explica isso lá na página do robô. Beleza? Tem o link, tem a imagem, eu gosto muito, eu acho que a gente usa muito o link, né? Então, quando eu estou aqui, por exemplo, ó, que eu estava dando exemplos, né? Essa estrutura aqui gera para mim um link externo. Então, isso facilita bastante. Eu gero o link com essa ideia de... Eu sempre erro isso quando a gente está trabalhando colchetes e parênteses. Então, este é um link, é o que vai aparecer de fato, e se eu copiar e colar, está muito pequenininho, gente. Não, tá dando pra ver. Aqui. Pra mim tá. Ficou melhor esse. Beleza. Então, este é um link entre colchetes, é o que vai aparecer. O que está entre parênteses é o link de fato, e é quando eu clicar aonde ele vai me levar. Eu acho sensacional, porque aí você começa a linkar as coisas e na hora de fazer documentação fica bem mais fácil. A sintaxe da imagem é muito parecida, parecida com o link. A única diferença é que ela tem um ponto de exclamação no início. Então, aqui você vai colocar um texto qualquer. Esse texto só vai ser importante se a imagem não existir, porque aí ele aparece, e porque o que vai aparecer é o caminho que vai ficar ali entre parênteses. Então, só para mostrar o que eu falei, né? Eu não tenho uma imagem ali, não coloquei nada, então apareceu o meu texto. Se eu bater um print da minha tela aqui, só para a gente ter uma imagem qualquer, o GitHub me dá isso muito legal. Quando eu estou com alguma coisa copiada, uma imagem copiada na minha área de transferência, e dou Ctrl+V, ele faz um upload dessa imagem para dentro do servidor dele e já traz esse caminho aqui para mim, né? Então, para escrever Facilita muito. Facilita bastante. Eu não preciso de salvar isso no meu repositório para depois fazer referência do caminho que vai levar para aquela imagem. E ele já cria isso aqui para mim. A minha imagem está ali. Tá? Para o nosso trabalho, é mais difícil fazer isso, e aí a gente tem, eventualmente, que criar uma pastinha dentro de Docs aqui, source, alguma coisa nesse sentido, imagens. Eu costumo colocar dentro de assets para trazer essas imagens. Beleza? Mas a ideia do Markdown é a mesma. Você ia fazer uma pergunta, Ian? Não. Beleza. Cara, assim, 90% de tudo que a gente faz em Markdown é só isso. É só isso. 90% do que está aqui nesse documento é cabeçalho. O parágrafo é só escrever, sai escrevendo, ele renderiza um parágrafo, link e imagem. E essas firulas aqui que a gente faz com a leitura do material. E o vídeo? O vídeo é uma hackeragem que eu arrumei aqui. Só voltando a falar que nada se cria, tudo se copia, esse documento ele é ótimo para tirar ideias. É a documentação da biblioteca e ele mostra um monte de coisa interessante. Então, só de ler ele
já fala, porra, se esse cara está fazendo isso aqui, eu quero fazer também. Aí você lê e descobre como é que faz. O vídeo foi uma biblioteca que eu instalei no framework também, e aí dentro dessa biblioteca ele explica como instalar o vídeo, né? Toda ideia que eu tenho para esse tipo de coisa é how to include a link inside MKDocs material. Esse é o primeiro link aqui. Write your docs, copyright. Não foi essa pesquisa que eu fiz. Você tem colocado o vídeo, não? Ah, verdade. YouTube vídeo. Aqui, ó. MKDocs vídeo. Aí tem a parte da documentação, onde ele te fala, você tem que dar o pip install, blá, 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 blá. Botar no plugin. Eu vou mostrar como é que faz as configurações aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. Gente, o trabalho é só ler. Não tem tipo assim, tem que fazer alguma coisa de programação. Não, é ler e encaixar o que ele manda. Beleza. Tá quase. Então, já passamos aqui pelo Markdown. Esses Markdown, sei lá como é que é o plural de Markdown, nem sei se tem plural nesse trem. Isso, em geral, assim, honestamente, nunca usei. O único que eu uso muito é o Mermaid para fazer fluxo. E aí vou mostrar para vocês como é que funciona. Porque ele cria uns fluxozinhos bem legais, sabe? A gente escreve um texto e ele gera um fluxo. E eu estou usando muito agora, o Bunnies tem gostado, da linha do tempo. Vou abrir no repositório aqui que vocês vão ver. Então, eu até pensei da gente colocar isso também no nosso, uma linha do tempo onde eu estou explicando as coisas que estão acontecendo num outro projeto que a gente está fazendo lá. Então, o Mermaid ele faz isso, né? Ele cria firulas ali para você sair um pouco dessa ideia de só escrever texto e ele tem um monte de opção, né? Tem gráfico de Gantt, outros gráficos. Eu gosto muito dessa biblioteca. E é basicamente Markdown, nós vamos ver como é que faz isso tudo. Então, vamos direto para o mão na massa? Como eu disse, eu vou fazer aqui localmente, mas não se assustem, porque tudo isso que eu vou fazer já está pronto. Vocês não vão passar por essas fases, né? Vocês vão simplesmente escrever o Markdown. Mas vou mostrar aqui para vocês. E aí vocês entendem como é que foi feito as coisas. Eu tenho Vou aumentar a letra aqui. Uma pastinha aqui que eu chamo de estudos. Isso. Beleza, vou fazer aqui mesmo. Então, vou Esse criar código aí que você está colocando, não estou pegando nada. Não, isso aqui não é para vocês entenderem mesmo, não. Eu vou criar uma pasta qualquer aqui, e aí você pode criar do jeito que você quiser aí dentro da sua máquina, né? Então, eu vou chamar aqui de mostrando site estático. Aí eu vou usar só esse comando para criar e entrar dentro dela, e já vou para uma interface gráfica. Beleza. Então, estou num editor de texto aqui dentro da minha máquina, eu criei uma pastinha e entrei dentro dela. Como que o MKDocs funciona? Ele funciona com o Python. Então, eu tenho que ter o Python instalado na minha máquina. Eu já tenho, então eu vou criar só um ambiente virtual aqui para fazer ele funcionar. Vocês têm noção de como que o Python funciona? Noção. Ótimo. Então, assim, eu poderia fazer direto na minha máquina aqui, mas eu gosto de criar um ambiente virtual.
só para não ter conflito de versões com outros projetos que eu tenho dentro da máquina. Depois, se vocês quiserem, eu explico isso bem detalhado para vocês. Se vocês Eu tiverem acho que a gente vai curiosidade. precisar sentar um dia num presencial e aí eu pegar minha máquina e eu fazer você me ensinando. Que aí eu Tá. acho que eu consigo desenvolver melhor. Não tem problema nenhum. Eu acho que como uma primeira experiência, é mais uma Sim. pincelada. Uhum. Depois a gente vai passando, vocês vão fazendo, eu repito 200 mil vezes, se for preciso. Não, demorou. Isso aqui eu vou Todos precisar. Não. Todos esses comandos, gente, estão nesses tutoriais todos que eu fiz para vocês. Então, por isso que eu não vou me preocupar de vocês decorarem e a gente nunca decora mesmo, não. Então, Python 3. Gabriel, você falou que tem que ter o Python instalado, tem que abrir, mas é qualquer. Eu esqueci como é que chama, não é leitor, não. Tipo assim, tem o Jupyter, ele serve? Ou tem que ser um outro? Qual que você tem? Jupyter. Escreve tipo Júpiter, só que em vez de I é Y. Serve? Serve sim. O que acontece? Você vai fazer o download. Se você tem o Jupyter ou o Jupyter, você já tem o download. Essas ferramentas, geralmente, elas instalam tudo junto e já te dá um editor. Eu gosto muito, porque eu acho alguns editores mais complexos para quem está começando. Então, lá na CGE, a gente usava a linha de comando mesmo com as meninas. Então, elas instalavam o Git for Windows, e aí ele dá uma telinha pretinha igual essa, e a gente fazia aqui no terminal. Então, assim, é basicamente criar o arquivo, botar o script lá dentro e chamar o arquivo pelo terminal. É assim que nós vamos rodar. O que eu estou fazendo aqui é só criar uma pastinha dentro do meu repositório para que ele faça todas as instalações dentro daquela pasta. E aí ele não dá conflito com outras instalações de outros projetos, se eu tivesse isso num lugar só. Quando eu rodei aquele comando ali de cima, gente, se eu ver tudo que está nessa minha pastinha aqui, eu vou ver que ele cria uma pasta Venv, que é onde que eu vou fazer todas as instalações. Então, eu vou ativar essa pasta. O caminho do Windows é um pouquinho diferente, mas sem pouca diferença. E na hora que eu dou um pip list, ele me fala o que está instalado nessa pasta. Só tem isso. O que eu preciso para fazer o nosso site? De uma biblioteca que chama MKDocs. Como é que eu vou instalar ela? Pip install MKDocs. Eu escrevi errado. Muito usado. MKDocs. Quando eu instalo essa biblioteca, eu passo a poder usar todos os comandos dela. E aí, os comandos são mkdocs alguma coisa. Eu nunca decoro quais são, e tem sempre um macete para qualquer comando, que é o help. Qualquer comando em Python tem um help que te mostra o que é possível fazer com aquela biblioteca. Então, ele tem os comandos build, getDeps, getDeploy, new e serve. O que a gente sempre vai usar aqui? O serve. Porque depois que você cria a primeira vez, você só quer ver o site funcionando. Tá? Então, o primeiro comando é o mkdocs new, com um pontinho mostrando que ele vai instalar naquela pasta. Ele simplesmente vai criar para você uma pasta docs e um arquivo index e um arquivo de configuração, que é onde a gente vai mexer. O mkdocs é só isso. Só isso. E o mkdocs serve. Quando eu ligo o servidor, aí aquela ideia de conferir o que eu estou fazendo dentro da minha máquina, ele abre um... Vou fechar algumas coisas aqui para a gente não ficar doido. Ele abre um servidor local para a gente. Então, se eu vou no localhost 8000, eu já tenho um site funcionando. Esse site está funcionando só no meu computador. Beleza? E esse site, eu posso pôr meu Markdown nele. Então, se eu vier aqui copiar todo aquele Markdown que a gente criou aqui, ó, e colocar lá no meu projeto, no index, que é a pastinha que ele criou, vou copiar todo esse texto e colocar aqui e voltar para o site, você vê que já está processando ali na linha de comando, cadê o meu localhost? Aqui, ó. Eu já incluí todo o meu conteúdo
dentro dessa página estática. E a construção ela acontece dentro de arquivos. Então, se eu tiver um novo arquivo aqui, about, e escrever o meu Markdown, about, sobre minha página, vou incluir um link. Fecha. Vou incluir uma lista. Que tem 1, que tem 2, que tem 3, outro cabeçalho. Porque o meu servidor está ligado, ele vai atualizando para mim automaticamente o meu trabalho. Então, eu já tenho uma página about aqui. Gente, é só isso. Essa é toda a mágica. Tudo que vocês vão precisar é escrever os arquivos nesse formato. O resto, tudo que eu já fiz, é bônus. A gente só joga para o GitHub e ele funciona. Show? Bom demais. Muito bacana. Tá. Excelente ideia. Ficou muito bom, velho. Show de bola. Vou só mostrar para vocês como que eu fiz algumas configurações, para vocês entenderem um pouquinho o por trás do capu também. E vou mandar isso para o GitHub e vou publicar. Vocês vão ver que vou passar mais rápido, mas cada etapa dessa depois a gente pode ir estressando em encontros específicos. Eu deixei aqui preparado uma colinha, né? Só para a gente... Então, já usei o memcadocs e os comandos, já criei a pasta, já fiz instalações. Não vou mexer com... Não vou forçar aqui as coisas do Git, por enquanto. Vou passar aqui para as customizações. Então, assim, eu vou colocar aqui primeiro a customização do Material, que é aquela biblioteca que eu mostrei para vocês. Então, se vocês entrarem aqui, Material MKDocs Documentation, vai ter uma parte bem simplesinha aqui de installation, que é basicamente o que eu vou mostrar aqui para vocês, fazer a instalação da biblioteca, aí fazer a instalação da biblioteca, vou desligar o servidor, mais um pip install Material MKDocs, aí ele vai instalar mais uma coisa naquela pastinha que a gente criou ali no início. E eu vou simplesmente incluir este texto de configuração nesse meu arquivo mkdocs YALM, porque aqui que eu coloco toda a minha documentação, a minha configuração. Toda vez que você quiser colocar aquela caixinha, o collapsible, o link do vídeo do YouTube, vai ter alguma configuração para colocar nesse arquivo. Eu copio e colo da documentação e ponho aqui. Quando eu faço isso e ligo de novo o meu servidor com o mkdocs serve, se eu não passar vergonha, ele já, pum, coloca esse tema que a gente está usando. E tem umas coisas muito legais, né? Tem aqui um Dark Mode, tem um Search Bar que faz uma pesquisa do caralho. A pesquisa dele é muito boa. A gente consegue traduzir, né? Ele está em inglês aqui, mas a gente consegue colocar em português. A gente consegue mudar aqui no arquivo de configuração o nome, mostrando o meu site. E aí ele vai atualizando, né? Ele consegue fazer um monte de coisa. A última que eu vou mostrar aqui para vocês é a instalação do Mermaid, que eu acho ele muito legal. O Mermaid ele é uma biblioteca JavaScript, então a gente não precisa instalar nada de pip. Eu preciso colocar só essa configuração aqui no mesmo arquivo, no mkdocs.yaml. Só isso. Quando eu faço essa instalação
e copio algum fluxo aqui do site do Mermaid, por exemplo, não sei por que ele não está indo aqui para o lado. Algum problema aqui no meu computador. Então, vou copiar esse gráficozinho aqui, ele vai gerar aquilo ali para mim, tá? Então, eu vou vir na página do About. Vou criar uma caixinha de bloco de texto, que eu falei com vocês que a gente usa pouco, né? Vou colar o código, e aí eu tenho que ler lá a documentação do Mermaid como constrói, mas é basicamente um texto. E eu só não posso esquecer de colocar aqui em cima o nome da biblioteca. Se eu não for passar vergonha, mais uma vez, ele já está funcionando. Beleza? Ah, muito bacana. Show. Tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar, exatamente. Com 10 minutinhos, a gente joga isso para o GitHub, que aí eu vou mostrar para vocês como que a página estática funciona. Para jogar no GitHub, eu tenho que ter o Git. Então, o Git é uma ferramenta de controle de versão, o GitHub é uma página, é um site que usa as ferramentas de controle de versão para guardar o código, né? Um hub mesmo, um repositório de arquivos. E ele bebe na fonte ali do Git. Então, vou iniciar o Git aqui, que eu não tinha feito antes. Se eu vejo o status das coisas que estão ali, tudo que está em vermelho são coisas que eu ainda não salvei, e é de fato, né, porque a gente começou o versionamento do Git agora. Salvar no Git é diferente de salvar um arquivo, viu, gente? O arquivo está salvo lá, mas ele não está salvo para o Git. Então, eu vou salvar ele para o Git, eu adiciono, aí ele já vai mudar o status, ele já entra para o verdinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Não posso adicionar a pasta do Vend, não. Deixa eu... começar de novo, eu esqueci dessa pastinha. Tem que criar um arquivo gitignore para tirar o ambiente virtual, porque senão vai muita coisa lá para o GitHub desnecessária. Esse arquivo gitignore, ele fala o que não vai entrar no versionamento. E vai ser a pasta Vend. Então, git add. O pontinho significa que eu quero adicionar tudo. Então, o status já tem ali tudo que eu criei. E o commit. Você tem que ter uma mensagem mostrando o que eu fiz, né? Vou colocar só o commit inicial. Beleza, isso está na minha máquina. Como que eu levo para o GitHub? Eu vou lá no GitHub. Na nossa organização. Quando vocês entrarem na organização, vocês vão conseguir levar qualquer coisa para lá. Eu crio um novo repositório aqui. Vou dar ele um nome, né? Mostrando documentação equipe. Qual é o nome que vocês quiserem. Vou deixar ele público. O meu padrão é sempre público. E vou criar um repositório. O repositório está em branco. Eu não pus nada dentro dele ainda. Como que eu faço a conexão com o que está na minha máquina? Eu copio uma coisa que a gente chama de remote. Copio e colo aqui. Ele já me fala que a conexão é feita por esse link. Está funcionando? Git push origin master, que é a minha branch. Ou seja, estou empurrando esse código lá para o GitHub. Se você quiser, Ian, a gente pode ficar um dia no presencial, eu só te mostrando, você também, Isa, como que o Git funciona, tá? Bom demais, vou querer. Achei bem legal a ferramenta. Tá no GitHub, a gente pode vir aqui, ó, atualizar a página. Todos os códigos que estão na minha máquina já estão aqui. Se o Ian entrar lá, se a Isa entrar lá e fizer uma mudança, toda vez que eu for mexendo no meu projeto, eu dou um pull.
o pool traz do GitHub para minha máquina. Então, garante que eu vou estar sempre trabalhando na versão mais atualizada do meu código. Ele falou que não tem nada ali. Eu usei a branch errada. Ele vai falar que está tudo up to date, porque não tem nada, né? Vocês não criaram lá. A cerejinha do bolo, o mkdocs, ele tem um comando que chama ghDeploy. O GitHub, ele tem uma ferramenta que chama GitHub Pages. É o que faz a mágica de levar aquela página estática para um link na internet. É uma configuração que tem dentro do GitHub e isso está disponível para repositórios públicos, como eu falei para vocês, né? Então, se eu rodar um mkdocs ghDeploy, o mkdocs vai fazer a mágica para mim de levar todo esse código para o GitHub publicável. E aí, ó, a gente pode vir aqui no Actions e ele já está buildando isso para mim. Ele builda em menos de 1 minuto. E aí a gente vai conseguir ver essa página já disponível. E aonde que isso fica guardado, né? Aqui dentro das configurações, numa abinha que chama Pages. Então, aqui ele já publicou e ele fala, ó, esse design, blá, 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 em algum lugar aqui, daqui a pouquinho, na hora que ele buildar, ele já vai dar o site funcionando. A gente pode, inclusive, pôr um domínio customizado aqui. Isso é uma coisa que eu já até falei com algumas pessoas. Eu quero criar, depois que a gente decidir qual vai ser o nome, eu vou pedir a equipe da TI para criar um subdomínio personalizado para a gente. E aí a gente vai ter um automatizações.planejamento.mg.gov.br para a gente não ter que decorar aquele link pouco amigável, digamos assim. Que é esse aqui, né? Nosso site já está no ar. Vocês podem brincar com ele à vontade. Show de bola. É isso. Tudo isso que nós temos para essa sexta-feira à tarde. Acho que eu passei por tudo. Vocês têm alguma dúvida? Muitas, mas acho que eu preciso botar a mão na massa e aí depois ir tirando as dúvidas de forma mais assertiva. Show de bola. Eu vou parar o vídeo, então. Depois eu vou pôr isso em algum lugar ali, naqueles documentos que eu mostrei no início. Tá. E, ao longo das semanas, a gente pode ir brincando. Não adianta eu só mostrar, né? Vocês têm que tentar fazer aí, que esse que é o segredo. Ô, Gabriel, vou testar aqui, fazer, tipo, um novo documento na minha máquina. Aí depois só, se puder passar com mais detalhes, mas aí é esse dia presencial que você está falando. Essa integração com o Git, que isso, assim, eu conheço os termos, mas falar que eu sei fazer é muito. Beleza. O que eu sugiro, antes da gente fazer, é você ler aqueles dois... esse documento que eu criei aqui, e eu acho que ele não está muito bom, não, sabe? Mas ele tem todos esses comandos que eu passei para vocês. Mas, assim, tenta dar uma lidinha na outra quinta, né? Eu não vou estar presente essa próxima, até porque é feriado. Mas na outra quinta a gente senta e brinca. A gente brinca um pouquinho junto, mas tenta.